como é que a Igreja Católica fez para avaliar e garantir que as aparições de Jesus a Santa Faustina foram verdadeiras? Se você tem essa pergunta, fica aqui que eu vou te responder. Na verdade, essa foi uma pergunta que foi endereçada a um irmão meu, ao Gessiandro, do canal e do perfil Pensar Catequese, e eu achei que a pergunta era muito boa porque ela toca em um tema que é mais amplo que só a Santa Faustina. Mas eu vou utilizar as aparições de Jesus Misericordioso a Santa Faustina para a gente poder saber como é que a Igreja ela aprova, como é que ela faz para aprovar as aparições a um místico. E aí a gente tem alguns casos, né? Por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, que inclusive esse ano está celebrando 350 anos, as aparições de Jesus a Santa Faustina, e, enfim, tantos outros casos, aparições de Nossa Senhora. Como é que a Igreja faz para se certificar de que essas aparições realmente aconteceram? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que a Igreja ela vai, antes de tudo, avaliar a saúde geral, né, mental, psíquica, psiquiátrica do vidente. Então, o primeiro objeto de análise vai ser se essa pessoa que diz ter aparições ela não sofre de nenhuma desordem, de nenhum distúrbio mental. Feito isso, nós vamos para os princípios gerais de análise. E que princípios gerais são esses? Bom, primeiro de tudo, você vai pegar o conteúdo dessas aparições, aquilo que está sendo revelado para o vidente, e você vai observar se o que Jesus, ou Nossa Senhora, enfim, o que a aparição está dizendo, está de acordo, é coeso com aquilo que é a fé da Igreja, com aquilo que os fiéis sempre acreditaram. Então você vai fazer uma comparação com a Sagrada Escritura, você vai fazer uma comparação com a tradição, você vai ver se aquilo que está sendo dito na aparição está de acordo com aquilo que é afirmado pelo magistério. E aí, uma vez que há essa coesão entre o enunciado e a fé da Igreja, nós vamos para o segundo passo, que é avaliar a fé e a santidade de vida do vidente. Então você vai observar quais são os interesses que esse vidente poderia ter ao afirmar essa aparição. Por exemplo, e é muito legal pensar isso porque a Igreja ela é muito mãe e ela não está preocupada com fazer com que as pessoas elas tenham locais de peregrinação. Ela está preocupada em defender a verdade. E aí você vai olhar com muito carinho para aquilo que é o instrumento que Deus está utilizando. Algumas vezes, esses instrumentos correspondem plenamente à vontade de Deus, correspondem plenamente àquilo que Deus quer, e aí são os casos como de Santa Faustina, Santa Bernadette, Santa Catarina Labouré, que são canonizados. Outras vezes, a gente vai ver que esses instrumentos não corresponderam à vontade de Deus, que é o caso, por exemplo, dos videntes de La Salette, da aparição de Nossa Senhora em La Salette, em que tanto Maximin como a Melaina por uma série de fatores e falta de maturidade pessoais e de pastoreio da igreja local, acabaram não sendo capazes de corresponder, né, à aparição da qual foram testemunhas. Então, esses dois critérios. Primeiro, a avaliação da saúde mental dessa pessoa e depois uma avaliação eclesial, se a mensagem da aparição está de acordo com a fé da igreja e se a vida desse vidente está também de acordo com a fé da Igreja. Aqui nos comentários eu vou deixar alguns outros critérios que também são observados, como, por exemplo, a obediência à autoridade eclesiástica, os frutos espirituais que essa mensagem traz, se essa mensagem produz ou se ela contém alguma revelação sobre algo que vai acontecer, se isso se realmente se deu. Então eu vou deixar aqui nos comentários alguns critérios que foram utilizados e a gente pode fazer uma campanha, inclusive, se você me acompanhou até aqui, deixa nos comentários aí o teu testemunho sobre a misericórdia de Deus, né? Lembrando que pra gente que é católico, a ação de Deus ela não é o extraordinário, não são apenas os milagres, mas gostaria muito de ver aí a tua partilha sobre como você experimentou a misericórdia de Deus. Naquele dia que a confissão te alcançou, naquele dia que você superou um pecado, naquele dia que você viu alguém por quem você rezava se converter. Partilha aí com a hashtag Misericórdia Divina para que eu possa acompanhar e saber como a graça de Deus tem alcançado a tua vida. Foi um prazer falar com você. Paz e bem!